Olá, eu sou a Nadiara Pereira, meteorologista da Climatempo, e em parceria com a Cooper trago as atualizações da previsão do tempo para o centro-sul do Brasil. Nesta última quarta-feira, 21 de junho, começou o inverno aqui no hemisfério sul. A estação que é conhecida por ser a mais fria no centro-sul e também a mais seca no interior do Brasil. Na região sul, a chuva costuma ser mais regular, bem distribuída ao longo de todo o ano, por isso costuma chover de forma moderada durante o inverno. Aqui no primeiro mapa a gente tem a previsão do desvio da precipitação para o próximo trimestre, né, que contempla os meses de inverno, e o segundo mapa é o desvio da temperatura. Neste ano nós vamos ter um diferencial muito importante que impacta bastante o centro-sul do Brasil, que é a influência do fenômeno El Niño, que é caracterizado pelo aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial. Esse fenômeno tem uma característica de intensificar os sistemas meteorológicos e as chuvas sobre as áreas mais ao sul do país. Por isso se espera uma anomalia positiva de precipitação entre a região sul, São Paulo, sul de Minas Gerais, sul aqui do Rio de Janeiro e também extremo sul de Mato Grosso do Sul. Então teremos um inverno mais chuvoso do que o normal, especialmente na região sul, onde os volumes costumam ser moderados. Então, um volume acima da média significa que vai ter bastante chuva para os 3 estados do sul do país. Isso pode impactar atividades no campo. Lá no final da estação também pode impactar a produtividade, o desenvolvimento final e a colheita também do trigo. Já quanto à temperatura, de uma forma geral sobre o Brasil, se esperam temperaturas acima da média, porque o aquecimento do Oceano Pacífico Equatorial é transmitido para a atmosfera, então se espera uma estação mais quente do que o normal. Apenas em partes da região sul, principalmente no meio oeste do Rio Grande do Sul, teremos temperaturas ligeiramente abaixo do normal. Isso por conta principalmente dos períodos mais prolongados chuvosos. Então, na média das temperaturas, teremos temperaturas mais baixas, especialmente porque as máximas não devem ficar tão elevadas por conta desse tempo mais chuvoso. Mas uma das principais características é que as ondas de frio, elas vão avançar. Em alguns momentos podem vir até com forte intensidade, mas elas não devem ser tão frequentes e duradouras. Por isso que as temperaturas devem ficar acima da média de uma forma geral ao longo desta estação. E também diminui bastante o risco para frio tardio no início da primavera, aquele frio que pode trazer danos para cultivos de inverno, como o trigo na fase de floração. Esse risco diminui bastante neste ano. Agora vamos acompanhar a previsão para os primeiros dias da estação. Aqui nos primeiros mapas a gente observa a previsão até o dia 26 de junho. No acumulado de precipitação tem chuva prevista somente para o interior da região sul. Tem muitas instabilidades atuando na região sul, vai ter a formação de novas instabilidades entre o final de semana e início da próxima semana, só que a chuva fica mais concentrada aqui sobre partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e extremo sul do Paraná. Se espera uma frequência maior de dias úmidos, mas o acumulado de precipitação nada comparado ao que ocorreu na última semana, então o risco para transtornos é menor. Entre o interior do Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, expectativa de tempo seco e temperaturas em elevação, o que beneficia as atividades no campo, especialmente corte e moagem da cana-de-açúcar, colheita do café e também as atividades de instalação dos cultivos de inverno que foram impactadas pela umidade da última semana. Aqui nesse próximo mapa, a previsão do dia 27 de junho a 1º de julho. Mais uma vez tem previsão de chuva mais concentrada aqui entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, nestas áreas tem previsão de dias frequentes aí de tempo úmido que pode impactar a instalação dos cultivos de inverno. Já entre Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul, tempo mais seco, que continua beneficiando as atividades no campo. Aqui sobre o Rio Grande do Sul vai ter um declínio da temperatura no finalzinho do mês de junho, na virada do mês de junho para julho. Aumenta até o risco para ocorrência de geada de forma pontual na região da campanha. O risco é de uma madrugada mais fria, de um pico rápido de frio, porque depois já volta a chover. Então, não é um frio duradouro, mas poderemos ter alguns episódios isolados de geada aqui, principalmente entre os dias 29 e 30 de junho. Nas demais áreas, a temperatura até oscila um pouco, mas não tem previsão para frio extremo. Principalmente em áreas de cultivos suscetíveis ao frio, não tem previsão para um declínio acentuado nos próximos 15 dias. A gente vai acompanhar isso de forma mais detalhada aqui nesses gráficos, na previsão pontual para os próximos 15 dias. Na região de Vacaria, a gente observa que tem chuva e tem uma variação maior da temperatura. Agora, a curto prazo, tem previsão para episódios mais fortes. A chuva ocorre de forma mais fraca aqui, por volta do dia 25, 28 de junho, e um declínio mais acentuado da temperatura na primeira semana do mês de julho, quando a mínima pode chegar próxima a 0 grau. Então, aumentando o risco para ocorrência de geadas na região de Vacaria, região serrana, onde é mais normal o frio mais intenso. Na região de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, a gente observa aqui um sinal de chuva um pouco mais significativo agora, nesta semana. Ainda essas instabilidades que estão no sul até podem chegar lá, mas a probabilidade é baixa. Então, por isso que é um sinal bem isolado
Até pode acontecer um episódio de chuva, mas muito fraco e isolado. Uma oscilação maior da temperatura na virada do mês. A gente viu que no mapa esse frio não era tão intenso e abrangente, mas aqui no gráfico a gente observa uma oscilação um pouco maior. Mas ainda assim, risco baixo para ocorrência de geada. Mínima ali entre 5 e 6 graus na região de Ponta Porã e um pico muito rápido aqui de frio. Depois a temperatura começa a se elevar entre a primeira e a segunda semana do mês de julho. Na região de Itapeva, São Paulo, a gente observa aqui tempo seco e um declínio um pouco mais acentuado das temperaturas. É um sinal que a gente tem que acompanhar, porque pelo mapa a gente viu que o frio não deve ser tão abrangente. Então, essa é uma oscilação pontual, a gente vai acompanhando aí, trazendo mais detalhes, porque essa previsão um pouco mais estendida ainda pode mudar. Mas, por enquanto, a expectativa aí é de que os picos de frio não sejam tão intensos e duradouros sobre o centro-sul do Brasil. Vamos acompanhar essas atualizações e trazer todas as informações ao longo dos próximos boletins. Até mais!